Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Colossenses 1:13. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Hoje eu venho aqui para mais um episódio da nossa programação Quem é Você em Cristo? E hoje eu quero dizer a você que está me ouvindo, você é resgatado. Isso mesmo. Você é alguém que foi resgatado. Como diz nesse versículo que eu acabei de ler para você, ele nos resgatou do poder das trevas. E quantos de nós ainda não entendem o que significa o poder das trevas? Quantas pessoas ainda caminham cegadas, acreditando que as trevas não existem? Quantas pessoas ainda duvidam do poder das trevas? Eu vou trazer nesse contexto para você um esclarecimento para que você possa começar a perceber que nós todos devemos abrir os nossos olhos espirituais para compreender as armadilhas, as ciladas, as coisas que o inimigo cria, os enganos, para nos aprisionar no poder das trevas. Nós devemos ter a percepção e o discernimento de que somente Jesus pode nos resgatar do poder das trevas e somente pela fé nós somos resgatados. Olha isso que eu vou te explicar agora. O poder das trevas está completamente ligado às armadilhas que o inimigo cria para nos aprisionar. E funciona da seguinte maneira: ele cria uma armadilha, né? Ele usa uma isca. O que é a isca? A isca é aquilo que nós acreditamos que é bom. Olha, deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo. Se você me acompanha, você percebe que eu falo muito, né, sobre a renúncia do pecado. Eu falo bastante sobre nós entendermos o poder que o pecado exerce em nos destruir. Eu sempre falo e bato na tecla que é necessário que a gente abra a mão do pecado. Eu prego arrependimento. Eu prego aquilo que faz você ir na direção certa, porque essa é a palavra do Senhor, o arrependimento. Nós devemos nos arrepender, mas uma das maiores armadilhas e enganos deste século, desse poder das trevas, é acreditar que nós não devemos nos arrepender, que nós podemos viver pela graça. Olha só, eu vou ser muito mais clara nisso que eu quero dizer a você. Quando eu li para você aqui que Jesus nos resgatou do poder das trevas, é que muitos de nós estávamos tão aprisionados no poder das trevas que a gente vivia um engano, uma armadilha. Nós fomos fisgados por aquilo que nós acreditávamos que era bom, o pecado, né? Os prazeres carnais. E com base nisso, o inimigo de nossas almas, ele foi nos levando cada vez para mais próximos de enganos, de armadilhas, de fraquezas, de destruição. Muitas pessoas só conseguem se voltar para Jesus quando já estão numa fase de profundo pecado, de destruição. Quando o inimigo ele já fez tanto reboliço na vida da pessoa que a pessoa ela começa a ser destruída. E nesse processo, a pessoa ela busca a ajuda do Senhor e é aí que Jesus nos resgata. A grande maioria de nós passamos por um processo assim. Quando Jesus nos resgata, é mais ou menos assim. Imagina que você está ali sequestrado, enclausulado, nas mãos do maligno. E Jesus fala para você: você quer vir comigo? Quer vir para mim? Quer que eu seja o seu Senhor e Salvador? Eu posso te salvar, eu posso tirar você daí dessa dor, desse sofrimento. E você diz: sim, eu aceito. E quando você diz sim, eu aceito, você aceita pela fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Por quê? Porque quando nós cremos, nós somos justificados por Jesus. Eu vou ser mais clara para você entender. Quando você crê que Jesus pode te salvar e que Ele pode te resgatar, você crê que Ele pode pagar sua dívida. Então, imagina exatamente essa cena. Meu irmão, minha irmã, eu tive que desenhar isso na minha cabeça, literalmente, para compreender o significado do resgate de Jesus. Imagina essa cena, você estava lá, preso numa armadilha.
e Jesus chegou para te salvar. E ele disse: vem, se você segurar a minha mão, eu te resgato. Só que no momento em que ele foi tirar você do resgate, o inimigo olha e diz: não, ele tem uma dívida. Ele vai ter que pagar as maldições da lei. Porque a lei, tá? Ela traz maldição, porque ele não cumpriu a lei. Mas aí Jesus, ele diz: eu pago a dívida. A dívida está paga. E a dívida não foi paga com dinheiro, a dívida foi paga com sangue. E ao pagar a sua dívida, a armadilha é quebrada. Você é solto e Jesus te resgata. Quando Jesus te resgata, você sai do poder das trevas. Você começa a abrir os seus olhos e já não caminha mais cegado pela escuridão. É esse processo que a gente está fazendo aqui, dentro dessas mensagens, onde dia após dia eu tento trazer para você um esclarecimento, para que você comece a transformar o seu entendimento e enxergar de uma maneira diferente. É necessário que você comece a compreender o significado de tudo isso para que você professe uma fé verdadeira. Muitas pessoas são resgatadas por Jesus, mas ainda vivem num ciclo onde elas botam a fé no inimigo. Presta atenção. O inimigo de nossas almas, ele tem o hábito de fazer a seguinte estratégia. Ele coloca a dúvida no nosso coração, ele coloca em xeque o poder de Deus. Eu vou exemplificar. Você foi resgatado, tá bom? Digamos que você foi lá, a armadilha se quebrou, você pegou na mão de Jesus e começou a caminhar com ele. Você acabou de ser resgatado. Mas o inimigo, ele não aceita que Jesus pagou a sua dívida, ele não aceita que você está resgatado. Então, de lá de onde ele está, ele começa a gritar para você ouvir, ele começa a falar para você, ele começa a trazer na sua mente enganos que você vivia quando estava aprisionado. Ele começa a trazer nos seus pensamentos aqueles sentimentos de culpa, aquela falta de perdão. Ele começa a te culpar, ele começa a fazer você reviver tudo aquilo que você passou. Sabe quando você cometeu alguns erros e você começa a se culpar, você não se perdoa? Pois é, ele começa a usar esses enganos para fazer você parar de olhar para Jesus e você começa a olhar para ele. E quando você começa a olhar para ele, você perde a fé. Quando você perde a fé, você não compreende o resgate. Presta atenção nisso. Tem uma passagem que conta que Pedro, ele estava dentro do barco. Eu vou usar essa passagem para exemplificar. Pedro estava dentro do barco e quando ele percebeu que Jesus andava sobre as águas, ele disse: Senhor, me manda ter contigo. E aí ele foi. Jesus disse: então vem, e ele foi. Quando ele desceu do barco, ele olhava para Jesus, ele caminhava em direção a Jesus. E enquanto ele olhou para Jesus, ele caminhou. Mas quando ele olhou para a água, para a tempestade, quando ele tirou os olhos de Jesus, ele teve medo e afundou. O mesmo é quando nós somos resgatados por Jesus, mas nós começamos a olhar para trás, começamos a olhar para as armadilhas, começamos a nos aprisionar nas nossas próprias fraquezas. Quando nós professamos a fé, quando nós entendemos que nós somos justificados pela fé, nós entendemos que não somos mais nós que fazemos. Não é a nossa força que faz, mas é o poder do Espírito. É o poder do Espírito Santo de Deus que nos fortalece. É o poder do Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado e nos ajuda a se arrepender. Mais do que tudo isso, é o poder do Espírito que fortalece a nossa fé, para que a gente possa crer no resgate. Crer no resgate significa que você não precisa mais acreditar que a sua vida está sob maldição. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Você não tem mais que aceitar maldições em sua vida. Você não está mais sob o domínio das trevas. Você foi resgatado do poder das trevas. Eu acabei de ler para você uma palavra que tem vida, uma palavra que traz transformação, uma palavra que é uma semente que traz grandes frutos para a vida das pessoas. Eu acabei de ler para você. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Quem é esse? Esse é Jesus. Ele trouxe você, ele te resgatou. E aí o versículo continua, ele comprou a sua liberdade, tá? A armadilha foi quebrada, você está livre. E isso só vem através da fé, você precisa acreditar. É acreditando. E se você precisar desenhar isso na sua mente, para que você possa compreender o que a gente está falando, desenhe, medite, ouça outra vez se for necessário. Eu mesma precisei meditar muito tempo sobre essa mensagem. Eu precisei desenhar na minha memória o que significa o resgate do Senhor, porque eu vou falar uma coisa para vocês que acontecia muito comigo, eu não sei se acontece com vocês, mas o inimigo, no meu processo de
de conversão, o inimigo ele mentia muito para mim, ele criava uma batalha na minha mente para me fazer acreditar que aquele cenário que eu estava, aquela consequência do meu pecado, na verdade ainda era a armadilha. Ele não me deixava acreditar que eu tinha sido resgatada. Ele fazia com que eu acreditasse que aquele cenário em que eu estava vivendo era um cenário de armadilha, que eu não estava resgatada, que tudo esse papo de resgate é conversa furada. Ele descredibilizava o poder de Deus, ele colocava em xeque o poder de Deus, ele colocava dúvida no meu coração. E a dúvida, meu irmão e minha irmã, ela anula a fé. Quando nós temos dúvida, nós anulamos a fé. A mensagem de hoje é para que você compreenda que você foi verdadeiramente resgatado e que você também foi perdoado por Deus. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Nós não entendemos que fomos perdoados, a gente fica com a nossa mente aprisionada na ideia do castigo. Olha só, eu não sei se você que está me ouvindo já passou por isso, mas eu estou usando a minha experiência e a palavra do Senhor para trazer para você uma clareza. Quantas pessoas são aprisionadas pela ideia do castigo? Elas acreditam que estão sendo castigadas. O inimigo de nossas almas faz isso com a gente. Ele usa a falta de perdão. Quando a gente não se perdoa e quando a gente não acredita que Deus nos perdoou, a gente começa a olhar para nós mesmos como se nós não fôssemos dignos do perdão de Deus. A gente começa a olhar para as coisas que aconteceram à nossa volta, nos sentindo fracassados. E aí, com base nisso, nós não conseguimos professar a fé no resgate, não conseguimos acreditar no perdão de Deus e ficamos enclausulado nessa ideia do castigo. O que é esse castigo? É como se você olhasse para o seu cenário hoje, a consequência dos pecados cometidos, e você dissesse: não, Deus ele não me salvou. Deus ele me abandonou aqui mesmo para eu sofrer. Deus ele quer me deixar sofrendo. Deus ele não quer me salvar. Olha, é necessário que todos nós busquemos em Deus um discernimento para entender a fase a qual estamos passando. Muitas das vezes nós estamos passando por um processo de lapidação, estamos passando por um processo de transformação. E esse processo também é doloroso, esse processo também requer um esforço maior. E isso nada tem a ver com castigo, isso nada tem a ver com o poder das trevas. Então nós devemos buscar discernimento para entender isso. Eu estou falando sobre tudo isso para que você entenda que você foi verdadeiramente resgatado. Isso significa que o castigo foi anulado, que a dívida foi paga, que você foi perdoado e que se por um acaso você ainda não se sente digno do perdão, é necessário que você converse com Jesus sobre isso e você comece a meditar na palavra do Senhor, que diz: confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Olha só. Nós tivemos os nossos pecados perdoados pelo nome de Jesus. Deus nos perdoou e é necessário que nós meditemos nessa palavra até que ela comece a dar frutos em nosso coração. Se você tiver dificuldade de se perdoar, muitas pessoas têm dificuldade de se perdoar e o inimigo de nossas almas, ele usa cada detalhe para nos enfraquecer, ele cria enganos para nos fazer acreditar que nós somos culpados, que não somos dignos, que não houve perdão, que nós não fomos resgatados, que tudo isso aí não tem nada a ver com o cenário em que estamos vivendo. Olha, meu irmão e minha irmã, nós devemos entender que um dos princípios bíblicos é a semeadura. Nós colhemos aquilo que plantamos. E muitas das vezes, quando nós não estamos vivendo aquilo que nós almejávamos, é porque nós fizemos alguma coisa errada no meio do caminho. Nós estamos sofrendo consequências de alguma coisa. Eu sempre falo sobre isso, mas o que eu quero dizer para você hoje que está me ouvindo é que não importa se você falhou lá atrás. Você fez aquilo tentando acertar, você estava cegado debaixo de um engano, e é por isso que Jesus ele foi atrás de você para te salvar, para te resgatar. Só que agora é necessário que pela fé você creia que você foi resgatado. Você creia que Jesus passou uma borracha no seu passado. E mesmo que ainda haja alguns vestígios de consequências das suas decisões, agora é uma nova fase. Jesus ele vai ajudar você a transformar a sua vida. E nesse resgate você foi perdoado, você foi justificado. Pela fé, você é considerado justo. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Ser justificado é entender que pelo Espírito nós verdadeiramente cumprimos a lei de Deus, porque Ele nos fortalece pela graça, Ele nos guia, pela graça Ele nos conduz. Então é necessário que você
pela fé. Creia em cada uma dessas coisas que eu estou te dizendo. Porque, meu irmão e minha irmã, o justo viverá pela fé, mas aquele que não tem fé desagrada a Deus. E desagrada a Deus por quê? Porque nutre a dúvida. E quando nutrimos a dúvida, não conseguimos colocar em nosso coração a palavra do Senhor. Porque o inimigo de nossas almas semeia constantemente enganos, armadilhas. Ele cria iscas para nos enfraquecer, para nos levar na direção errada. Mas hoje eu quero que você tome um novo posicionamento, entendendo que quem você é em Cristo é alguém que foi resgatado. Você já não está mais dentro de uma armadilha. Você foi resgatado. Você já não tem mais uma dívida. Jesus pagou. Então você não está sendo castigado. Existem consequências, sim. Isso é uma coisa, é um princípio. Nós sabemos que nós colhemos aquilo que plantamos. Isso é um princípio. É um fato da natureza, causa, ação e reação. É uma coisa que nós não podemos evitar, mas é necessário que você entenda que a partir desse momento, resgatado por Jesus, você está debaixo da sombra do Onipotente. Ele está te protegendo e guardando, Ele está te guiando, Ele está te transformando. E talvez essa transformação seja um pouco dolorosa, porque nesse versículo que eu acabei de ler diz assim: Ele te trouxe para o reino de seu Filho. Para viver no reino de Jesus é necessário sermos uma nova criatura. É necessário que nós nos transformemos em alguém melhor, em alguém puro, em alguém santo. E para isso, nós vamos ter que arrancar algumas coisas que são dolorosas da nossa vida. Então, talvez agora o cenário não esteja tão bonito, talvez agora a sua posição não esteja tão confortável, mas você precisa entender que resgatado você já foi, pago pelos seus pecados também. E agora, nesse momento, você precisa apenas fazer o mais importante dos papéis: acreditar. Você precisa ser justo pela fé, você precisa crer para anular toda dúvida, todo dado inflamado do maligno. A palavra do Senhor diz que uma das partes da armadura do Senhor é a fé. Então, para que você anule todos os dados inflamados do maligno, você precisa fortalecer a sua fé, crendo que você está resgatado, você está resgatada, nenhuma condenação mais há para você. Você não está debaixo de nenhum castigo ou maldição. Muito pelo contrário, o Senhor te resgatou do poder das trevas para que você não viva mais sobre maldição. Ele te trouxe para o reino dele, onde aqui você será purificado, santificado, lavado, remido, resgatado. E mais do que isso, ele te deu liberdade e perdoou os seus pecados. Sabe o que isso significa? Que agora você pode verdadeiramente apreciar as dádivas divinas do Senhor, as dádivas do Espírito. Então, que essa mensagem possa trazer para o seu coração fé, que essa mensagem possa nutrir dentro de você o posicionamento de saber que quem você é em Cristo é alguém resgatado e não alguém condenado, não é alguém debaixo de maldição, não é alguém aprisionado, não é alguém castigado ou debaixo de falta de perdão, não, você está perdoado. Você está justificado, você está resgatado pelo poder do nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração por você. Senhor meu Deus, eu quero nesse momento apresentar a pessoa que está ouvindo essa oração. Senhor, eu quero pedir que se volte para nós nesse momento. Senhor, nós todos pecamos. Essa mensagem fala com cada um de nós e destituímos, fomos da sua glória. Tivemos que ser resgatados por Cristo, para que assim nós pudéssemos nutrir uma esperança em nosso coração. Mas, Senhor, como é difícil estar nessa terra, onde o inimigo de nossas almas nos engana, nutre dúvida e não nos deixa muitas das vezes, Senhor, professar a devida fé no seu resgate. Por isso hoje eu quero orar pedindo ao Senhor que fortaleça a nossa fé. Visita essa pessoa que está ouvindo, Senhor, para que ela tenha a fé fortalecida, para que ela tenha a esperança aumentada, para que ela possa perseverar mediante a todas as circunstâncias. Que em nome de Jesus, a partir dessa oração, dessa palavra, essa pessoa perceba que ela já não está mais debaixo de nenhuma condenação, que ela não precisa mais acreditar nas mentiras malignas, que ela já não é mais culpada
culpada, mas foi perdoada, que ela já não está mais debaixo de nenhuma maldição, mas foi justificada, que ela foi resgatada, que em nome de Jesus, a partir dessa oração e dessa palavra, o Senhor possa criar um divisor de águas nessa vida, para que essa pessoa possa, Senhor, ser liberta de todo peso, de todo jugo, que ela possa caminhar sentindo a liberdade de uma pessoa que foi trazida para viver no reino de Jesus, para uma pessoa que foi trazida para viver as dádivas do céu, para que ela seja, em nome de Jesus, santificada, purificada e guiada pelo Teu Santo Espírito. Eu peço a Ti, Senhor, que ouça a nossa oração, que tenha misericórdia de cada um de nós e nos conduza, Senhor, sempre mais e mais a caminhar na Sua presença, nos arrependendo de nossos pecados, que assim o Senhor possa visitar cada uma dessas pessoas, conduzindo elas, Senhor, a viver na Sua paz, na Sua prosperidade, na Sua abundância, que essas pessoas possam ser guiadas, Senhor, para viver uma vida cheia da Sua frequência divina, de amor, gratidão, alegria, prosperidade. Que a Sua presença esteja sempre conosco, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Essa é mais uma mensagem contida na nossa programação especial Quem é você em Cristo? Se você não ouviu todas as mensagens ainda, acompanhe cada uma delas. É uma programação de 21 dias para edificar a sua alma, fortalecer a sua fé e fazer com que você caminhe sendo quem Cristo te chamou para ser. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo.